Olá, querida amiga, mulher ambiciosa, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Como você está vendo no título, o tema do vídeo de hoje é um pouco sensível, difícil de digerir, mas o quanto antes você absorver as informações desse vídeo, melhor vai ser a sua vida e melhores vão ser os seus relacionamentos. Mesmo que o centro, o foco principal do vídeo seja falar sobre relacionamento de casal, isso se aplica para qualquer tipo de relacionamento. Relacionamentos tóxicos igual a falta de amor próprio. Se você não viu o vídeo no qual eu falo comece pelo básico, se ame, veja, porque ele é complementar do que eu vou falar aqui agora. A maioria, para não dizer tudo, mas a maioria das coisas ruins que acontecem na sua vida se deve à falta de amor próprio. Se deve à falta de amor próprio. A maioria de nós somos vítimas de vítimas. Os nossos pais foram pessoas que não foram ensinadas a se amarem, que educaram crianças que não se amam, porque como que a gente vai ensinar uma coisa para criança que nem a gente sabe? Eles não sabiam, ensinaram você a se amar da forma que eles se amavam. E aí tá o grande problema. Porque também quando um pai e uma mãe ele não sabe amar, ele tanto acaba ensinando o filho a se amar dessa mesma forma, como muitas vezes acabam não amando da melhor forma, acaba não tratando da melhor forma. Muitos pais, eu vejo muito isso muito forte no Brasil. Muitos pais no Brasil, eles acham que são pais e eles podem falar da forma que quiserem com o filho, eles podem fazer o que quiserem com o filho. Muitos pais, e sobretudo da minha geração, eu não sou muito, eu sou nova, eu tenho 26 anos, mas os pais dessa geração, do povo 30 e mais, os pais dessa geração, eles, é como se eles não soubessem, eles não foram ensinados, não é culpa deles. Mas isso, é como que eles não soubessem que pai e mãe tem que respeitar o filho. Tipo, eles não entendem isso. Então, o que acontece? Provavelmente você não foi ensinada a se amar, a se cuidar, a se respeitar. Provavelmente você não foi respeitada pelo seu pai ou pela sua mãe, ou em muitos casos também, muitas mulheres que sofreram ausência paterna. Eu tenho uma relação muito difícil com meu pai, que essa relação que eu tive com meu pai, a forma que meu pai me tratava, eu tive pai ausente, um pai que me ignorava. Então, essa foi a forma a qual eu cresci acostumada. E, consequentemente, os meus relacionamentos, os homens me tratavam dessa forma. Me ignoravam, me tratavam mal, me tratavam com falta de respeito. Porque era a forma que eu me acostumei a vida toda. Ninguém me ensinou a que eu me amasse, a que eu me cuidasse, então eu não me amava, eu não me cuidava. E também o relacionamento com meu pai influenciou para que os meus relacionamentos tivessem sempre aquele mesmo padrão, um padrão tóxico. E é muito importante a gente assumir autorresponsabilidade na nossa vida. É muito mais fácil a gente culpar o outro, a gente culpar a vida, é muito mais fácil a gente culpar qualquer coisa. Porque você assumir a responsabilidade
Ao mesmo tempo que é poderoso e transformador, é muito doloroso e dói no ego. Porque o ego sempre quer ter razão, o ego sempre quer estar certo. Então, é muito mais confortante, muito mais cômodo a gente sempre estar ali no papel de vítima. E isso é até da educação que a gente recebeu. Os exemplos que a gente teve. Os exemplos que provavelmente você tenha tido, assim como eu, foram exemplos de pessoas irresponsáveis. Pessoas que não assumem o controle da sua vida, a responsabilidade da sua vida. Então você acabou, consequentemente, absorvendo esse mesmo padrão. O padrão de não assumir as responsabilidades da sua vida. E o quanto antes você assuma a responsabilidade da sua vida, melhor pra você, porque é realmente transformador. As pessoas, elas, por mais que elas tentem fingir, não tem como. Ninguém vai chegar, nenhum homem ou mulher abusador vai chegar já no nível máximo de agressividade e de abuso. O abuso, ele começa pequeno. A pessoa que ela tem tendência a ser abusiva, ela vai começar pequeno. E ela vai ir se mostrando cada vez mais de acordo com que você vai dando confiança, liberdade para que ela se mostre. As pessoas, elas só vão até onde você permita que ela vá. O problema aqui é que quando esse tipo de pessoa chega na sua vida, em vez de você, no mínimo, abuso, maltrato, falta de respeito, em vez de você, tchau, bye, você aceita, você releva, você se auto-engana, você não, tá tudo bem, ela errou, pessoas erram, tá tudo bem. Você se auto-engana porque você não se ama, você não foi ensinado a se amar. Provavelmente a sua relação que você teve com seus pais, a forma que a sua mãe ou seu pai te tratava, era daquela mesma forma que a pessoa tava. Por exemplo, uma pessoa te dá um grito, você foi criada escutando gritos a vida toda dos seus pais. Então aquilo é normal pra você. É normal. Só que isso não é normal. E você não deve normalizar isso. Nenhum homem ou nenhuma mulher vai chegar já com a faca na mão para colocar a faca em você. Mas começa assim. Começa num grito. Começa numa coisinha ali. Até que acontece algo grande. Aí você, ai meu Deus, o que fez comigo? A intenção não é fazer ninguém se sentir culpada. A intenção não é fazer a mulher se sentir culpada. Porque a culpa não resolve nada. A intenção desse vídeo é que você entenda que você é responsável pela sua vida. E que você é responsável pelas coisas e pelas pessoas que entram na sua vida. Porque quando você entende isso, você corta o mal pela cepa. Você não dá oportunidade para que o mal chegue até sua vida. Aconteceu uma situação comigo. Gente, primeiro de tudo, esclarecer que eu não nasci me amando, eu não nasci tipo assim. Foi tudo um processo. Eu tive relacionamentos tóxicos, eu fui tóxica, eu fui abusada, fui abusadora. Eu tive todo o meu processo. E hoje, graças a Deus, me amo muito, me cuido muito.
e vejo os resultados, vejo os livramentos. Teve uma situação que eu conheci um rapaz, logo depois que eu me separei. Eu me separei já vai fazer 2 anos, em janeiro do próximo ano. E logo que eu me separei, eu tava ainda carente pela situação. Veja essa carência. Cuidado com carência. Eu tava sensível pela situação e tal. E eu conheci um rapaz, sabe? Achei um rapaz bacana, tal, interessante. Eu fiquei com o rapaz, tipo assim, um sexo muito bom, maravilhoso. Só que aí, eu fiquei com ele 3 vezes. Só que aí, primeiro de tudo, primeira coisa que me chamou a atenção. Ele falava mal da ex. Ele não é que ele falava o tempo todo dela, mas nas poucas vezes que ele falava, nas poucas vezes que a gente me ensinava, era pra falar mal. Ou pra me comparar com ela, me colocando sempre numa posição de me enaltecendo. Só que pra me enaltecer, colocando ela por embaixo de mim. Atenção nisso. Porque o que acontece? Isso joga com ego. Aí muitas mulheres seduzidas pelo seu ego, por se sentirem, ai, eu sou melhor. Aí acabam achando isso, ai, que top, que da hora. Isso é um alerta. Isso é um alerta enorme. Homem falar mal de ex, falar mal de qualquer mulher, alerta. Uma pessoa precisar diminuir outra para enaltecer você, isso é um alerta enorme. Não caia nessa. Se uma pessoa falar mal de outra para colocar você para cima e você se sentir bem, porque isso pode acontecer, nós somos humanos, você se sentir bem, você se olhe pra dentro e se pergunte, meu Deus, o que é que tá acontecendo comigo? Porque quanto antes você olhar pra dentro, você se questionar o que é que tá acontecendo comigo, melhor, porque senão isso é como cair é como um buraco que você se seduz, aí vai baixando, quando você vê, você já tá no poço. Então, se observe. Enfim, isso já foi um alerta pra mim. Só que naquele momento, na situação que eu tava recém-separada e que eu estava precisando, que eu tava carente, eu vi o alerta, mas eu disse, bom, eu tentei me autoconvencer de que eu quis ver mais. Eu quis ver mais coisas. Até que outra coisa também que eu vi. Ele falava, por exemplo, eu dizia que eu queria casar e ter muitos filhos. Então, ele dizia que ele queria casar e ter muitos filhos. Tudo que eu dizia, ele também queria. Isso, você tem que prestar muita atenção nisso, porque ao mesmo tempo que isso pode ser um sinal de compatibilidade, isso é um grande sinal de manipulação. Isso é um grande sinal de manipulação. O que é saudável, uma pessoa saudável, relacionamentos saudáveis, as pessoas conversam e ela mantém a sua autenticidade. Ela mantém a sua autenticidade. E, por exemplo, é possível que você conheça um homem, eu tenho um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de ter muitos filhos e me casar.
que eu conheço um homem, eu não tenho esse sonho, mas que logo juntos eu desperto esse sonho nele, ou ele desperta o sonho dele em mim. Isso é o saudável. Isso é o saudável. Agora, quando uma pessoa chega e essa pessoa, tudo que você quer, essa pessoa também quer, isso é um sinal de alerta, porque não é normal. Isso é um grande sinal de manipulação. Eu também observei isso, mas como eu falei, eu tava naquele momento da carência, então e também não era que eu não tava pensando, tipo assim, que ter nada sério com ele, eu só tava ali naquele momento só pra curtir mesmo, pra me divertir. Eu só fiquei 3 vezes com ele. Eu falo isso 3 vezes porque, veja só, numa situação normal, por exemplo, eu agora que eu tô bem, na primeira vez que eu tivesse visto ele, na primeira coisa que ele tivesse falado, que eu tivesse visto ele falando mal da ex, que eu já não tivesse tido oportunidade. Mas como eu falei, naquele momento, como eu tava um pouco carente, enfim, eu ainda dei 3 oportunidades, fiquei 3 vezes com ele. Até que, na terceira encontro, não lembro muito bem qual foi a situação que aconteceu. Eu só sei que ele, do nada, foi como se o rosto dele se transformasse, ele deu um grito. E naquele momento, foi como se a máscara dele caísse. E foi muito rápido. E ele se recompôs, tudo tal. E depois ele pediu desculpa, que não sei o quê. E ele pedindo perdão, que ele... E depois assim... E aquilo ali... Eu lembro... E eu olhei pra ele assim, tipo... Ele disse tchau. E não falei mais com ele. Não dei explicação. Eu vou explicar o quê? Vou perder meu tempo explicando o quê? Uma coisa importante que veio agora na minha cabeça. Eu vejo muitas vezes as mulheres falando: eu fiquei por amor. Eu permaneci com ele por amor. Você permaneceu com ele por amor a quem? Se a única pessoa no mundo que você deve amor é você, e você não tá tendo amor por você, você está tendo amor por quem? Você permaneceu num relacionamento tóxico por amor a quem? Eu só sei que naquele momento eu olhei pro olho assim até com a risa, assim, porque, sabe, eu na minha cabeça eu vi a máscara dele cair, foi como tipo, esse homem ele tá achando que vai vir. Ele tá achando que vai vir, tipo, me enganar a mim, sabe? A mim. Porque pra mim foi engraçado no sentido de que, por exemplo, eu não aprendi isso que eu tô falando aqui ontem. Eu levo anos estudando, eu levo anos aprendendo a me amar, eu levo anos estudando sobre manipulação. É importante você estudar sobre manipulação, você entender sobre manipulação. Porque a manipulação, as pessoas acham que manipulação ela é sempre ruim. Ela não tem por que ser ruim. Mas o importante é que a manipulação, tanto você pode usar ela para o bem, para defender as suas ideias, como também é importante você entender o que é manipulação para você saber quando uma pessoa ela vai te manipular. Eu sei perfeitamente quando uma pessoa tá usando manipulação. Às vezes as pessoas usam manipulação sem a consciência de que estão manipulando. A manipulação é algo completamente normal. O ruim é quando você utiliza a manipulação pro mal, para fazer a pessoa acreditar em uma mentira. Que é o caso. Por exemplo, a manipulação que esse homem usava era pra me fazer acreditar que ele era uma boa pessoa, sendo que ele não era. Então, a situação foi engraçada pra mim, porque, claro,
é difícil uma pessoa. Não é impossível, ninguém tá. Ninguém. Tipo assim, ninguém tá. Não é impossível de ninguém me manipular. Mas é muito difícil, porque eu sei quando uma pessoa tá tentando me manipular. E eu sei, por exemplo, quando uma pessoa tá usando isso de uma forma negativa pra me fazer acreditar em algo ruim. Quando uma pessoa tá usando isso de forma positiva, eu até me deixo levar. Mas quando eu sei que uma pessoa tá usando isso por algo ruim, enfim, eu só sei que eu fui do carro, eu tava no carro dele, eu fui embora. Não falei nunca mais com ele, ficou mandando mensagem pra mim. Eu não bloqueio, eu gosto de ignorar. Eu amo, porque tipo assim, ficar perdendo meu tempo bloqueando ninguém, eu ignoro. Tipo assim, e eu acho bom que no WhatsApp a gente tem o arquivar, não sei como se diz em português, mas que fica lá, aí se manda mensagem nem vê. E eu gosto sempre de estar mudando de número, aí eu mudo de número. E depois a pessoa nem tem meu número mais, não tem como mais me incomodar. Eu simplesmente ignorei ele. E se acabou, ele pra mim morreu naquele momento. Tempos depois, eu casualmente conheci a ex dele. E falando com a ex dele me falou que ele maltratava ela, que ele batia nela, que ele fazia, tipo assim, horrores com ela. E vocês acham que ele tava querendo fazer horrores com quem? Com a lindinha aqui. Por quê? A pessoa que é acostumada a fazer horrores, ela vai fazer horrores com todo mundo. A pessoa que ela é acostumada a abusar, ela vai manter esse mesmo padrão com todo mundo. E sabe qual é a melhor maneira de ajudar um homem ou uma mulher que tem esse padrão tóxico de abusador ou de abusadora? É desaparecendo da vida dessa pessoa. Você quer ajudar um cara tóxico? Desapareça da vida dele. Porque no momento que esse tipo de homem tóxico vê que as mulheres simplesmente desaparecem da vida dele, simplesmente ignoram ele, ele vai começar a se questionar. E nesse questionamento, ele refletindo, ele olhando pra dentro dele, ele vai começar a perceber que tem algo de errado na forma que ele trata as mulheres. Aí é quando ele vai querer mudar e tentar fazer as coisas diferentes. Então, as pessoas falam, é porque eu queria ajudar ele. Você quer ajudar ele? Então desapareça da vida dele. Essa é a melhor forma de ajudar uma pessoa que tá nesse padrão de toxicidade, de ser tóxico. Um relacionamento, para ser saudável, ele precisa de muito mais que sexo. O sexo é muito importante no relacionamento. Mas um relacionamento, ele precisa de outras coisas também. Um relacionamento precisa de admiração, precisa de amor, precisa de respeito. E é muito importante, né? Porque as pessoas falam muito de amor, mas um amor que, tipo assim, que não existe amor. Porque se não tem respeito, não tem amor. Você precisa entender que você não é um animal pra ficar com um homem porque o sexo é bom. Pra ficar enganchada, apaixonada no homem porque o sexo é bom e esse homem te trata mal, trata de tal forma, mas é porque o sexo é bom. Você é um animal? O que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de raciocinar, nossa capacidade de pensar. Os animais, a diferença dos seres humanos, eles são instintivos. Se você, ser humano, não consegue ter a capacidade de pensar, refletir, controlar o seu instinto sexual, que é puramente, é puramente instintivo, é primitivo, se você não tem essa capacidade, o que é que diferencia você de um animal? É duro escutar isso.
Mas nós, mulheres, pessoas no mundo, a gente precisa amadurecer, a gente precisa pensar. A gente precisa usar a nossa capacidade humana de pensar para pensar e refletir. Isso é muito importante. Porque como pode um ser humano, como pode uma mulher... Ai, é porque o sexo é bom. O sexo é bom e você é movida a sexo. Se você, a única coisa que te move é sexo, qual a sua diferença de um animal? É importante você pensar sobre isso, é importante a gente pensar sobre isso. Da mesma forma que existem mulheres que se permitem ser maltratadas, estar em relacionamentos tóxicos por carência, por atenção. E a gente precisa entender que ser uma mulher empoderada não é mostrar bunda, não é sair por aí nua. Ser uma mulher empoderada, ou seja, uma mulher poderosa, é ser uma mulher autossuficiente. E é muito importante para você, mulher, ser autossuficiente. Porque quando você depende de qualquer pessoa para qualquer coisa, você deposita poder nessa pessoa. Essa pessoa passa a ter poder sobre você. A influenciar nas suas emoções e como você se sente. Você perde o governo da sua vida e deposita em mãos de outras pessoas, de outra pessoa. Então você precisa ser autossuficiente. Você nasceu para ser autossuficiente, para se dar carinho, se dar amor, se dar cuidado, se dar atenção. Se você não desfruta da sua companhia, se você não desfruta da atenção que você mesma se dá, quem vai desfrutar? Tipo assim, que homem vai desfrutar da sua atenção? Se você tá desfrutando dessa atenção, você não tá sendo interessante nem pra você. Que tipo de homem você vai se relacionar? Que tipo de pessoa você vai se relacionar? Tudo nasce de você. Seja interessante pra você. No momento que você for uma pessoa interessante pra você, no momento que você for uma pessoa completa, você vai encontrar uma pessoa completa. Encontrar. Pessoas completas encontram pessoas completas. Pessoas incompletas buscam pessoas incompletas. Pessoas carentes, com carências, com traumas tóxicas, se relacionam entre si. Pessoas saudáveis emocionalmente se relacionam entre pessoas saudáveis emocionalmente. É por isso que você deve se amar, se cuidar, se curar. Porque enquanto você permanecer no mesmo padrão, no mesmo nível de consciência, de pensamento, você vai seguir se relacionando com o mesmo tipo de pessoa. Você só vai estar com pessoas saudáveis no momento que você se tornar uma pessoa saudável. Porque uma pessoa saudável não vai aceitar uma pessoa que não é saudável na vida dela. Porque graças a Deus ela é saudável. Então, se você quer encontrar pessoas saudáveis, você tem que você se tornar uma pessoa saudável. Seja autorresponsável. Assuma o controle da sua vida. Pare de ser a pessoa que culpa fulano e cicrano e comece a ser a pessoa que, em vez de fazer isso, se questiona. Por que eu permiti que fulano ou cicrano fizesse isso comigo? Por que eu permiti fulano e cicrano
se aproximar de mim. Você precisa ir na raiz. Na raiz. E a raiz, ela sempre está na nossa infância. Quando você entender a raiz, você vai conseguir mudar esse padrão. Porque o que você está fazendo agora, você está se relacionando com as pessoas de forma inconsciente. Então você precisa trazer o inconsciente pro consciente. Porque quando você traz o inconsciente pro inconsciente, você consegue ver as coisas de uma forma que você vai poder resignificar, ou seja, dar outro significado. Por exemplo, o meu pai me ignorava, o meu pai foi ausente, a educação que eu tive muito autoritária, com muita violência, e entre coisas que aconteceram na minha infância, e que eu vi aquilo, e eu vendo aquilo de forma consciente, eu olhei para aquilo, e eu disse para mim, ok, isso aconteceu por X fatores, porque eu fui uma vítima de uma vítima, e entre outras coisas, mas agora eu sou uma mulher adulta e agora eu decido fazer as coisas de uma forma diferente e busco como é que eu posso fazer as coisas de uma forma diferente. Busco conhecimento para saber fazer as coisas de uma forma diferente. Isso se chama iluminação. A luz do conhecimento. Aquilo que estava oculto na mente, como você pega uma lanterna e você se torna uma pessoa iluminada. Isso é ser uma pessoa iluminada. Mas enfim, é um bom tema de vídeo, né? Sobre iluminação, porque as pessoas falam, tipo assim, parece algo tão... Mas iluminação é isso, é trazer o inconsciente, os traumas, as carências, as feridas inconscientes para o consciente, para que você possa observar e analisar de outra forma e dar outro significado, para que aquilo que te machucava, aquilo que te fazia mal e que você simplesmente ia vivendo e sem saber, você comece a ser consciente. Eu sou mulher e me preocupo muito pelas mulheres. Eu costumo ver notícias sobre violência contra a mulher, feminicídios. Isso dói no coração e na alma. E eu acredito fielmente que a forma que a gente tem de acabar com isso é que a gente assuma o nosso poder. Que a gente não permita que pessoas ruins, pessoas tóxicas se aproximem de nós. E não só isso, que a gente seja mulheres ativas, mulheres fortes. O agressor, ele escolhe as suas vítimas. Um homem violento, ele não vai escolher uma mulher poderosa, não vai escolher uma mulher que fala forte, não vai escolher uma mulher, não vai escolher esse tipo de mulher. Então seja você essa mulher. Seja você a mulher que um homem, qualquer pessoa tem medo. Não seja passiva. Aprenda a se defender. E aprender a se defender não é você aprender a bater nas pessoas. Não, você aprender a se defender é a postura, é a sua linguagem corporal, é a forma como você comunica. E como eu falei, como eu venho falando, tudo nasce do amor próprio. Porque quando você se ama, o amor próprio é a base. Porque logo existem outros pilares. Confiança. Quando você confia em você, a forma que você se apresenta ao mundo, a forma que você fala é completamente diferente.
Não tenha medo de ser poderosa, porque infelizmente muitas mulheres têm medo de ser poderosa. Porque foram ensinadas que o poder não é feminino, que o poder é masculino. É engraçado que tá na moda falar energia masculina e energia feminina. Só que o mais importante na vida é que você integre ambas energias, é que você seja completa. A energia feminina é a energia que pensa, que cria. A energia masculina é a que faz, é a ação. Você deve juntar as duas energias. Você não tá aqui para ser feminino ou masculino. Você tá aqui para ser uma pessoa completa. Equilíbrio. O natural do ser humano é o equilíbrio. Isso serve tanto para homem e para mulher. E é muito importante você se amar, é muito importante você se cuidar. É realmente importante. O que eu aprendi ao longo da minha vida é que, por exemplo, eu sempre sonhei com mudar o mundo. E desde a infância, eu com esse sonho na minha cabeça. Eu vou mudar o mundo, quero mudar o mundo. Até que eu lembro, eu tinha 17 anos, eu tava voltando do colégio, na Espanha, em Bilbao. E eu vi uma frase num muro que dizia: mesmo que nada mude, se você muda, tudo muda. Naquele momento foi tipo um clique. Tudo fez sentido ali. Naquele momento, eu percebi que eu não vou mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar nada, eu não posso mudar ninguém. A única coisa que eu posso mudar é a mim mesma. Eu não vou mudar o mundo. Eu mudo a mim mesma e mudando a mim mesma, eu estou mudando o mundo. Eu sou as mudanças que eu quero ver no mundo. É importante falar sobre isso, entender isso, porque a gente precisa perceber, entender que tudo nasce de dentro, tudo nasce de você. Não espere nada de ninguém, não espere que um homem te respeite, não espere que nenhum homem te trate bem. Agora espere tudo de você, porque quando você se trata bem, quando você se ama, você se respeita, você só vai permitir aceitar na sua vida pessoas que te amam, te respeitam, te tratam bem. Bom, isso é o que eu tenho pra hoje. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal se ainda não tá inscrito. Me segue no Instagram se quer saber um pouco mais sobre mim e minha vida. Ultimamente eu tenho postado muito sobre alimentação. E comente o que é que você achou, se você tem alguma dúvida, o que é que você quer ver nos próximos vídeos e deixe seu like. Um beijo e até a próxima.